Condomínios e outras paixões, hoje de novo com o Tadeu da Power2Go. O Tadeu, desde que foi aprovada a nova lei aqui em São Paulo, o Tadeu não dorme mais, ele não tem mais paz, ele faz reunião o dia inteiro, atende síndico, administradora, todo mundo o dia inteiro, né, Tadeu? O dia e a noite, né, Márcio? O dia e a noite. As assembleias são à noite e tem algumas que acabam quase meia-noite, mas tá tudo bem. O bom é que você tá ficando mais milionário, né? Ainda não, agora é hora de tentar ter retorno do investimento, né? Mas tá indo bem. Tadeu, a nossa conversa hoje é mais minha do que sua, tá? Porque nós vamos falar do teu tema, mas baseado no meu tema técnico, que é jurídico. Porque, por incrível que pareça, desde que a lei foi aprovada aqui em São Paulo, e a lei é boa, ela trouxe a necessidade das assembleias, né? Exato. Porque, obviamente, tudo que você vai decidir tem assembleia. Só que alguns advogados não entenderam muito o propósito da lei e não entenderam a natureza da necessidade de instalação do carregador de carro elétrico para quem já tem o carro elétrico. Então, virou agora uma discussão jurídica inócua e desnecessária sobre quórum. Exato, tem acontecido muito, Márcio. Agora que não é mais uma discussão se pode fazer ou não, é como fazer, vem a discussão de como fazer a aprovação dessas coisas. Então, uma pergunta. Quando o condomínio chama uma assembleia para aprovar, qual quórum usar e por quê? Bom, o quórum sempre para esse tema é maioria simples dos presentes. E não é porque a gente quer facilitar as coisas, que é por conta da natureza dessa operação. Perfeito. Então você tem 3 quórums principais nos condomínios para determinadas matérias. Matéria de ordem voluptuária, é uma coisa para mero deleite, é uma coisa para embelezamento, tem que ter 2/3. Perfeito. Obra útil, é uma coisa para melhorar a utilização de uma coisa que já existe. Por exemplo, você tem uma piscina, você quer aquecer a piscina, precisa de 50%, é uma maioria qualificada. Perfeito. E no nosso caso, do carregador de carro elétrico, é uma obra necessária, que precisa de quórum de 50% mais um dos presentes. Por quê? Porque a lei existe, o prédio precisa autorizar a implantação do sistema, obviamente o dono do carro ele tem a necessidade premente de fazer e a assembleia serve só para regulamentar como vai ser feito, aprovar o projeto, mas o quórum é para a obra necessária que requer maioria simples dos presentes. Na prática, você tem um prédio com 100 apartamentos. No dia da assembleia, 20 pessoas na assembleia, precisa do voto de 11. É suficiente para aprovar qualquer coisa nesse sentido, porque não é voluptuário, não é obra útil, é obra necessária. E a obra necessária, inclusive, tem um caráter emergencial. Então, o síndico pode marcar uma assembleia extraordinária no prazo que ele precisar, no tempo que ele precisar e com o quórum de maioria simples. Isso já tem jurisprudência, isso já tem um monte de decisão judicial no passado sobre assuntos correlatos e agora que tem a lei estadual, acabou a discussão. É marcar a assembleia, quórum simples, maioria simples, aprovou e executou a obra. Muito bom, Márcio, isso é excelente. Eu acho que vai dar uma grande tranquilidade para os síndicos e para as administradoras poderem seguir com os processos agora. E Tadeu, tem advogado e tem administradora falando, mas por cautela, vamos aprovar por maioria absoluta. Ou tem gente falando, por cautela, por segurança jurídica, vamos aprovar com 2/3. Aí vai engessar, vai inviabilizar, e uma coisa que era para demorar 1 mês, vai demorar 6 meses. E é desnecessário, né? Porque, como você falou, tecnicamente está correto fazer a aprovação como uma melhoria necessária. Agora, Tadeu, uma coisa que do ponto de vista jurídico está ajudando muito, você sabe que nem sempre, ou na verdade quase sempre, as pessoas não comparecem na Assembleia. Então, um mecanismo adicional à votação da Assembleia é a enquete feita no aplicativo do condomínio. Porque quem participa da enquete é só o proprietário, ele se loga com login e senha, ele usa uma senha, então você tem certeza quem é que está logado. Perfeito. Então você pode complementar o quórum da Assembleia com a enquete feita no aplicativo. Não é uma enquete simples no WhatsApp, não é isso. É a enquete no aplicativo da administradora, no aplicativo do condomínio, que somado aos votos da Assembleia, dá uma tranquilidade jurídica muito maior para quem vai fazer a obra. Então, é uma segurança adicional. Perfeito, excelente.
Muito bom, Márcio. Acho que isso vai dar uma grande tranquilidade aí para os condomínios, porque o objetivo é não ter briga, né? Então, isso vai apaziguar e dar segurança para todo mundo. E óbvio, fazer com segurança, com projeto, tudo direitinho, mas a parte do quórum é indiscutível. Maioria simples dos presentes. Tem 100 apartamentos, 20 na Assembleia, o voto de 11 já é suficiente. E outro assunto jurídico que surgiu essa semana, e é legal que é coisa factual, né? Pra gente conversar sobre o que aconteceu na semana. Sim. Foi o incêndio lá que teve, acho que foi no Piauí, né? Em Teresina. Teresina, um incêndio, E que a imprensa, infelizmente, noticiou tudo errado. Colocou que pegou fogo no prédio, deu um prejuízo de R$1 milhão por conta do carro elétrico. E, na verdade, a origem do incêndio foi outra, né? Você consegue explicar pra gente? Porque isso até... para fins jurídicos, né, tem a questão também da seguradora. Que tipo de seguro vai acionar, se é o do carro, se é o do condomínio, porque tem a origem do fogo, né? Isso é muito interessante, Márcio. A gente no processo, eu já tive no Brasil tem uma associação de seguradoras, eu já tive conversando com eles 3 vezes em reuniões da Associação Nacional, e a gente conversa muito com eles sobre isso para entender o processo. O que acontece? A gente chama de arcabouço de seguros, né? Então, o prédio tem um seguro, os carros têm o seu seguro. Uhum. Esse sistema de seguro sempre existiu, continua existindo e será o mesmo, não mudou, tá certo? Então, você tem o seguro do prédio sempre foi o mesmo, vai existir o dos carros. Nesse caso específico de Teresina, é uma coisa interessante, porque é aquela coisa de como a notícia é dada e os fatos, né? Então, no headline lá da notícia aparece carro elétrico pegou fogo. Então, de fato, teve um carro híbrido envolvido. Só que se você for lá em Teresina olhar o carro, a parte que queimou dele foi a parte da frente onde estava o motor a gasolina. Tem a gasolina, foi? Exato. E outros carros a gasolina em volta queimaram. Incêndio, Márcio, nunca é bonito. Incêndio é feio. Uhum. E ele estraga os bens das pessoas, etc. A boa notícia ali é que o bombeiro trabalhou bem, conseguiu apagar o incêndio, não tivemos nenhum ferido, então funcionou o processo de evacuação do prédio e tudo indica que foi um incêndio que não teve correlação com recarga de carro elétrico ou com a existência do carro elétrico, porque a parte elétrica do carro, inclusive onde estava o carregador, não queimou, ficou fora do incêndio. Por conta disso, veio uma discussão, eu participo de um grupo de WhatsApp aqui com um monte de síndico, né? Aí tem síndico que é um pouco apavorado e tem essa história de responsabilidade criminal, eles já começam, meu Deus, meu Deus. E aí veio uma pergunta aqui para mim, eu respondi na hora, eu acho que todo mundo concordou, acabou apaziguando, do síndico falar assim, mas se eu instalar o carregador de carro elétrico, eu não vou conseguir renovar o AVCB. Então eu não vou permitir aqui no meu prédio enquanto esse assunto não estiver maduro. As pessoas estão usando uma palavra que vem me irritando, que os síndicos falam, a gente não está maduro para decidir esse assunto. Poxa vida, é uma questão técnica, não vai amadurecer. Aí tem uma questão de conhecimento de como funciona o bombeiro, né? O bombeiro, ele é super técnico e o bombeiro, ele é tangível, ele olha o que está, o que não está. Então, o AVCB, ele vai chegar em você, você queira ou não, então vai ter uma data. E se você não tiver AVCB, vai ter consequência no seu seguro. E aí sim, se o síndico está num prédio sem AVCB, ele está assumindo sobre ele uma série de responsabilidades que a lei impõe sobre ele. Mas quando você faz o projeto e você faz a execução das instalações todas, vocês já têm essa preocupação de fazer algo compatível com as normas do bombeiro. E esse é o ponto que eu queria chegar. A gente na Power2Go sempre fez a coisa certa do jeito certo. Então, nenhum projeto nosso, nenhuma implantação de garagem, nunca foi o motivo de um AVCB não ser emitido num prédio, tá certo? Às vezes o bombeiro chegou lá e viu que tinha uma bomba de drenagem que não funcionava, tinha um corrimão que era intermitente. Exato. A nossa parte sempre foi aprovada, tá certo? Tá bom. Isso é importante, porque nos grupos que eu tenho aqui com os síndicos, eles se vai mexer com a AVCB, eu é que não vou mexer com isso. Gente, é para mexer. É para fazer do jeito certo que o AVCB vai ser renovado tranquilamente. Mas tem uma dica super importante para o síndico que está assistindo a gente. A IT 41 do Corpo de Bombeiros do Estado de São Paulo é de cumprimento imediato. Ela será fiscalizada na próxima renovação do AVCB. Mas, em tese, o síndico deveria adequar hoje o prédio. Obviamente, se ele tem um prazo para renovar o AVCB, é quando será checado, tá certo? O bombeiro pode antecipar essa checagem? Pode, se houver uma denúncia. Né? Não, como nunca tem? Como nunca tem, não vai ter problema. Tem que esperar o prazo normal de renovação. E a inspeção do AVCB é por amostragem. Então, nem sempre o bombeiro vai até o prédio na renovação do AVCB para checar. Mas é muito importante que o síndico tenha essa preocupação e a tranquilidade de que hoje ele não precisa mais discutir se é para fazer ou não, é mais discutir como fazer. E eu tenho visto mais e mais isso, viu, Márcio? A reação das pessoas está muito positiva. Eu também acho. Eu vou te dar
vou te fazer um elogio, como eu sempre faço, mas te contar uma coisa de bastidor, né? Você participou comigo lá na CBN de um debate sobre esse assunto, bombou a audiência da CBN, um monte de mensagem, e a minha chefe da CBN, que é a produtora, Yasmin, ela falou, Márcio do céu, nós vamos guardar o telefone do Tadeu aqui, as 7 chaves, porque raramente a gente consegue um engenheiro tão objetivo que consegue explicar as coisas com tanta clareza. Elas ficaram encantadas com você. A Yasmin é muito gentil, você também. Que bom, que bom. Bom, valeu, Tadeu, pelo papo rápido. Obrigado, Márcio. Boa Páscoa para você. Valeu. Tchau.